Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou João Paulo Hack Miranda e em outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal, eu tenho abordado alguns dos aspectos astrológicos, das configurações astrológicas que me parecem mais relevantes, mais importantes nesse contexto atual. Essas configurações que têm apontado as grandes mudanças e as grandes transformações que já têm acontecido no mundo e que devem se intensificar aí em um futuro próximo. Em outras oportunidades, eu já falei sobre, por exemplo, o trânsito de Plutão entre Capricórnio e Aquário. Estamos nesse momento, né, nesse interregno de transição de Plutão, que é o planeta das grandes mudanças, das grandes transformações, não é, entre Capricórnio e Aquário. Também falei sobre o ingresso de Saturno no signo de Peixes. Atualmente, Saturno transita em Peixes, ainda vai ficar 2 anos transitando em Peixes, né? O provador Saturno, Saturno, planeta das provas, das responsabilidades, em Peixes, que é o signo do altruísmo, não é o signo do amor ao próximo, o signo da compreensão, por exemplo. Então temos esse trânsito de Saturno em Peixes que começou em março. Temos também o trânsito de Netuno em Peixes já no terceiro decanato de Peixes. Ainda vai demorar um pouquinho para Netuno entrar em Áries, não é? Mas Netuno, já há alguns anos, Netuno transita aonde? No seu domicílio, porque Netuno é um regente arquetípico de Peixes, né? Netuno, o senhor dos mares. Então, esse trânsito de Netuno, né? Netuno como planeta que rege o inconsciente, no signo de Peixes, que é o signo também que trata das questões, que rege as questões ligadas ao inconsciente coletivo. Então, vejam, já tem essa configuração forte, não é? Saturno, que é o provador, o planeta das responsabilidades em Peixes, ao mesmo tempo que Netuno, que é o regente arquetípico de Peixes também, não é? Já transita alguns anos em Peixes, se dirigindo a Áries, mas ainda vai ficar um bom tempo, né? Agora está no terceiro decanato do signo de Peixes. Também abordei o trânsito de Urano, aliás, os trânsitos de Urano, eles são muito importantes, sempre para nós compreendermos o contexto histórico, o contexto político, econômico, social atual. Urano é o planeta, eu diria, o mais importante, né? Urano é o planeta das mudanças, não é? O planeta das revoluções, o planeta das mudanças de ciclos, das mudanças de paradigmas, não é? Aquele que quebra as tradições, e Urano já transita em Touro desde 2018, 2019 e vai ficar até 2026. E Urano, sempre quando ele passa, né, quando ele faz o trânsito em determinado signo, ele traz as mudanças necessárias, não é? Mas, ao mesmo tempo, às vezes podem ser traumáticas, abruptas, repentinas, com as características daquele signo no qual ele está transitando, que no caso agora é Touro, então está mexendo muito no nosso senso de segurança, não é? Porque Touro rege o mundo material, Touro rege as finanças, não é? Touro rege os recursos, os alimentos. Então, toda vez que Urano transita em Touro, mexe muito com essa parte, com essas partes, né? Então, são aí questões realmente que têm me chamado muito a atenção, assim como também os nodos lunares, não é? Os nodos, nodo norte ou nodo sul da Lua, também conhecidos como cabeça e cauda do dragão, e atualmente se encontram no eixo Touro e Escorpião, um eixo que também aponta aí para grandes, grandes, grandes transformações. Falei também sobre os eclipses, os últimos eclipses que aconteceram em 20 de abril e 5 de maio, respectivamente, eclipse do Sol em 20 de abril e eclipse da Lua em 5 de maio. E aconteceram também os últimos que acontecem dentro desse eixo Touro e Escorpião. Dentre outros também, outras questões aí que eu tenho destacado e que eu vou voltar a falar em outras oportunidades aqui em outras lives. Nesse vídeo em especial, pessoal, eu vou compartilhar com vocês
análise de um momento astrológico de grande força e de grande simbolismo, né? Uma configuração que tem me intrigado muito são os aspectos astrológicos que vão ocorrer no próximo dia 7 de março de 2023. Tá? Isso porque, em razão da grande semelhança da configuração astrológica do próximo dia 7 de julho de 2023 com a configuração astrológica ocorrida em uma das datas mais importantes e significativas do século passado, do século XX, que foi o dia 1º de setembro de 1939, que marca essa data que marca a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Aliás, este é mais um dos vídeos que eu tenho abordado, não é? Como eu já falei dos trânsitos, e em outros vídeos também eu tenho abordado algumas das minhas análises pessoais, né, em que eu exponho a semelhança entre alguns fatos astrológicos, configurações astrológicas atuais, né, muito semelhantes com as configurações, muitas das configurações astrológicas ocorridas entre a segunda metade da década de 1930 do século passado e o começo dos anos 40. Foi uma época aí muito forte, todos nós sabemos. A segunda metade da década de 1930, os inúmeros fatos, não é, que acabaram com a deflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939, e aí a primeira metade da década de 1940 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, não é? Não houve nada mais importante e, ao mesmo tempo, mais trágico no mundo, não é? Nesse período. Provavelmente foi aí a maior tragédia do século XX, foi a Segunda Guerra Mundial. Seguramente a maior de todas, dentre as várias, não é? Bom, pessoal, para a presente análise, tem como ponto central, não é, a configuração astrológica do próximo dia 7 de julho de 2023. Eu vou destacar exclusivamente nesse momento os planetas geracionais, não é, que são os gigantes, que são os planetas que tratam justamente dos ciclos, das questões coletivas, das questões que envolvem a humanidade como um todo, que são Urano, Netuno e Plutão, além do eixo dos nodos lunares, que, como eu já adiantei, estão no primeiro decanato, ali no comecinho do eixo Touro e Escorpião. Pois bem, pessoal, em 1º de setembro de 1939, início da Segunda Guerra, Netuno estava a 22 graus de Virgem, Plutão estava a 2 graus de Leão e Urano se encontrava exatamente em 1º de setembro de 1939 a 21 graus e 57 minutos de Touro. E os nodos lunares em 1º de setembro de 1939 estavam num ponto muito interessante, né? Porque eles estavam a exato 0 grau do eixo Touro-Escorpião. Exatinho, 0 grau do eixo Touro-Escorpião, na direção do eixo Áries-Libra. E isso acontece porque, não é? O eixo dos nodos lunares ele segue naturalmente em movimento de retrogradação. Então, Touro-Escorpião antes estava em Gêmeos, Sagitário e depois se dirige para Áries-Libra. Tá? Só para deixar um pouquinho mais claro. Pois bem, pessoal, e o que isso nos interessa nesse contexto agora de 2023? Como eu já disse, em 7 de julho de 2023, nós vamos ter uma configuração astrológica com significativas semelhanças com esse quadro ocorrido em 1º de setembro de 1939. Vamos a eles? Bom, o que mais me chama a atenção nesse contexto, tá, num primeiro momento, é a posição do planeta Urano e do eixo dos nodos lunares. Lembra que eu falei que em 1º de setembro de 1939, Urano estava a 21 graus e 57 de Touro e o eixo dos nodos lunares exatamente a 0 grau do eixo Touro-Escorpião. Tendo como esses parâmetros, nós temos que em 7 de julho do ano de 2023, essa configuração vai estar exatamente igual a 1º de setembro de 1939. Ou seja,
em 7 de julho de 2023, o eixo dos nodos lunares vai estar a exato 0 grau do eixo Touro-Escorpião, né? Pronto o eixo pronto para entrar no eixo Áries-Libra, e Urano vai estar a 21 graus e 57 de Touro. Então, não é uma configuração só semelhante, é exatamente igual. 7 de julho de 2023 e 1º de setembro de 1939. Vamos ver o mapa? Aqui, 1930, 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia, e 7 de julho de 2023. Então, o que nós vemos aqui? Ó? Vamos olhar, nesse momento, então, para Urano e para o eixo dos nodos lunares. Então, aqui, ó, 7 de julho de 2023, eixo dos nodos lunares, aqui, ó. Cauda do dragão, o nó do sul, 0 grau de Escorpião. Cabeça do dragão, nó do norte, 0 grau de Touro. Aqui em 1939, cauda do dragão, 0 grau de Touro. Cabeça do dragão, o nó do norte, 0 grau de Escorpião. É o mesmo eixo, né? Ele só está invertido. No caso, o nó do norte estava em Escorpião em 1939 e agora está em Touro. Mas é o mesmo eixo. Mesmo eixo. Interessante, não é? E aqui, Urano, vejam, 21 graus 57, exatamente 21 graus e 57 de Touro. E em 1939, 1º de setembro, a mesma coisa. Já estava, no caso aqui, em movimento retrógrado, em 1939. A Urano 21,57 em movimento retrógrado. A retrogradação de Urano em 1939 começou 2 dias antes, né, no dia 29 de agosto de 1939. Então, vejam, realmente é algo, no mínimo, né, pessoal? No mínimo, é algo intrigante. Outra data que me chama a atenção nesse contexto, quer dizer, não tem só o dia 7 de julho que me chama a atenção. Existem outras datas que eu vou compartilhar aqui com vocês e vou explicar por quê. Outra data que me chama a atenção dentro desse contexto é o dia 28 de agosto de 2023, né? Aliás, tanto o de 2023 como o de 1939. Como eu disse, né, acabei de dizer, em 1º de setembro de 1939, Urano estava retrógrado a 21,57 de Touro. A retrogradação tinha começado 2 dias antes, dia 29 de agosto. Dia 28, Urano estava estacionário. Dia 28 de agosto de 1939, estacionário. O que é o planeta estacionário? É quando o planeta fica parado. Não é? Quando ele vai retrogradar, ele está seguindo o seu movimento normal, antes dele retrogradar, ele para. Né? Então, ele estaciona e aí ele começa a retrogradar. Então, em 28 de agosto de 39, estava estacionário, assim como no próximo dia 28 de agosto de 2023. Urano vai estar estacionário exatamente dia 28 de agosto de 2023, e aí inicia o seu movimento de retrogradação. São 84 anos exatos que separam essas datas, né? Marcando, aliás, um próprio ciclo de Urano. Né? O ciclo de Urano. Urano é o planeta que rege a evolução humana, por isso que é um planeta tão importante. Eu tenho destacado muito e vou continuar destacando o papel de Urano nesse momento crucial na história da humanidade que nós estamos vivendo. Então, o que acontece, gente? Temos um ciclo de Urano exato, de 84 anos, 28 de agosto de 1939 e 28 de agosto de 2023. É muito curiosa essa coincidência, entre aspas. Urano vai estar, tem outro ponto que eu já quero destacar, Urano vai estacionar, vai começar a retrogradar no próximo dia 28 de agosto a 23 graus 04 minutos de Touro. Tá? Eu vou compartilhar com vocês, portanto, os 2 mapas que mostram Urano estacionário, tanto em 2023 como em 1939. Então, vejam aqui,
28 de agosto de 1939, acompanha aqui onde está o cursor, né? Urano aqui a 21 graus, estava 21,58. 58, estacionário no dia 28 de agosto de 1939. E agora, aqui, no próximo dia 28 de agosto, estacionário aqui exatamente, vejam aqui onde está o cursor, e 23 graus 04 minutos, estacionário de Touro. Né? Então, vejam, é mais uma coincidência, não é, entre aspas, bastante interessante, bastante intrigante. Voltando, pessoal, aqui para a nossa análise, né? Ainda não acabou, temos ainda outros pontos que eu quero abordar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Outra data também que me chama a atenção é o dia 22 de outubro de 2023. Uma coisa, pessoal, eu estou chamando atenção para essas datas, né? Não significa que vai acontecer algo de extraordinário, não é? Nessas datas. Mas eu acredito que são datas aí para nós prestarmos atenção, né? Prestarmos atenção. Vamos ver como essas configurações vão se desenhar agora, não é? Nesse contexto atual do mundo. Vamos ver, vamos aguardar e vamos ver como vai acontecer, não é? E até para fazer um paralelo com esses fatos que aconteceram aí, no caso agora, essa comparação com o ano de 1939. Então, voltando aqui para o dia 22 de outubro de 2023. Então, pessoal, como nós vimos, em 28 de agosto, Urano vai começar, Urano fica estacionário e começa a retrogradar. Começa a retrogradar a exatos 23 graus 04 minutos de Touro. Essa retrogradação de Touro vai durar até 27 de janeiro de 2024. Né? Vai ser cumprido, então, o ciclo médio de retrogradação de Urano num ano, que é uma média de 150 dias. Né? Urano fica, portanto, aí 5 meses, em média, 5 meses retrógrado. Aí a média são 150 dias. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Nesse ano vão ser exatamente 150 dias. Em 22 de outubro de 2023, Urano em retrogradação, né? Vejam, ele começa a retrogradar a 23 graus e em 22 de outubro ele chega aonde? No grau 21,57 minutos. Esse grau é um grau crítico, é um grau de atenção, porque é o mesmo grau, né, que ele vai estar no dia 7 de julho de 2023 e que ele estava em 1º de setembro de 1939. Então, vamos olhar aqui também, eu vou compartilhar com vocês. Então, vejam o seguinte, em 22 de outubro de 2023, aqui Urano a 21 graus, vejam aqui, acompanhem no cursor, 21 graus de Touro, exatamente aqui embaixo, 21,57. 21 graus, 57 minutos de Touro. Então, aí, por isso que também essa data é uma data que me chama aí uma especial atenção. Temos ainda alguns aspectos para analisar? Sim, sim, aspectos bastante ricos, aspectos bastante interessantes. Urano retoma seu movimento normal, não é? Em 27 de janeiro, como eu falei, e aí ele vai passar novamente no grau 21,57 em abril de 2024. Então, vejam, fazendo uma retrospectiva aqui. Dia 7 de julho de 2023, Urano chega a 21 graus 57 minutos de Touro. Aí, em 28 de agosto, ele fica estacionário, aí ele começa a retrogradar, começa a andar para trás. Movimento retrógrado, ele atinge novamente o grau 21,57 de Touro em 22 de outubro. E ele continua retrogradando, ele continua indo para trás. Aí ele chega, não é,
fica retrógrado até 27 de janeiro de 2024. Aí ele começa o seu movimento, digamos, normal. E aí ele vai chegar novamente no grau 21,57, em que data? 23 de abril de 2024. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês também. Aqui, à esquerda, no dia Urano estacionário, a 23 graus 04, né, de Touro, quando ele vai começar o seu movimento retrógrado. E aí, aqui, à direita, nós temos Urano no dia 23 de abril de 2024, chegando aonde, pessoal? Vamos até olhar aqui, ó, vamos dar destaque. Ó. Temos Urano aqui, onde está o cursor, e aqui, ó, na tabelinha, e aqui, ó, pequenininho, 21,57 em 23 de abril de 2023. Gente, outra coisa, né, que me chama a atenção é o seguinte, veja que o Urano ele vai começar a retrogradação dele a 23,04, 23 graus 04 de Touro. Em que data ele vai passar, não é? Novamente por esse grau, digamos, crítico, esse grau de atenção, que é o 21,57, em 23 de abril de 2024. Quando nós estudamos essas relações numéricas, essas relações, vamos dizer, numéricas cabalísticas, né, causais, de causa e efeito, isso me chama muito a atenção, não é? Porque casa, né, essa informação 23 graus 04 com a data 23 de abril, 23 do 4. E um outro ponto interessante aí é o seguinte, o dia 23 de abril é uma data importante, assim, não é? No calendário religioso, no calendário místico, porque é o dia de São Jorge. São Jorge é o senhor, né, da guerra, é o santo de Marte. Interessante porque São Jorge é o regente, por exemplo, é um santo padroeiro, é o santo padroeiro de Moscou, que é a capital da Rússia. É um santo muito venerado pelos russos e também pelos ucranianos. São Jorge também é o padroeiro da Inglaterra. É muito, muito, muito interessante. Existe uma relação também simbólica muito próxima com a figura, isso no Oriente, do chamado Cavaleiro das Idades, que é conhecido como Aquidorge, aquele, aquele que vem, é um aspecto, tá? O aspecto de rigor, o aspecto de espada da própria consciência do Buda da Era de Aquário, da Maitreya. Então, isso também me chama bastante atenção, tá? É mais um ponto aqui que eu acho bastante interessante de compartilhar com vocês, né, resultado dessas minhas análises, né? Vamos voltar a aprofundar isso, né, a discutir isso em outros vídeos, em outras oportunidades. Mas esse São Jorge aí, ó, São Jorge, por favor, me empresta um dragão, né? Dragão, é. A gente está falando também o eixo dos nodos lunares, né? O que é a cabeça e a cauda do dragão. Existe o simbolismo do dragão muito forte nesse sentido. Aliás, a data de 23 de abril de 2024 também desperta muito a minha atenção, porque nessa data, além do fato do explosivo Urano estar a 21 graus e 57 minutos de Touro, formando, portanto, uma exata conjunção com Urano posicionado a 21 graus e 57 minutos de Touro no mapa de 1939, 1º de setembro de 1939, nós temos uma outra configuração que me chama muito a atenção com relação a Plutão. Isso pelo seguinte, em 23 de abril de 2024, Plutão vai estar a exato 2 graus 04 de Aquário. Vai no comecinho de Aquário. Plutão vai retrogradar, né? Já está retrógrado, aliás, já está retrógrado, e já voltou um pouquinho para Capricórnio, depois ele retoma o seu movimento normal, e aí ele entra em Aquário novamente em 23 de abril de 2024, e vai estar a 2,04 de Aquário.
E em 1939, no mapa de 1900, de 1º de setembro de 1939, Plutão estava a exatos 2 graus 04 de Leão. Vejam, quando nós projetamos um sobre o outro, um mapa sobre o outro, nós temos Plutão fazendo uma exata oposição. É o mesmo eixo. Leão, 1939, Aquário, 2023, não é? O eixo Leão-Aquário e Plutão na exata posição, 2 graus 04. Tá? Vamos ver aqui no mapinha também. Então, vamos olhar aqui, então, para Urano, veja, aqui em 1939, Urano aqui a 21,57 de Touro, 1º de setembro de 1939, 23 de abril de 2024, né, como nós até já vimos, Urano a 21 graus e 57 de Touro. E vai estar, aliás, conjunto aqui, ó, conjunto a Júpiter, ó, aqui, acompanha no cursor aqui, conjuntinho a Júpiter. Tá? Interessante, depois fazer uma análise sobre essa configuração aqui, sobre essa conjunção. Mas vejam, aí o ponto com relação a Plutão, olha, Plutão aqui a 2 graus de Aquário em 23 de abril de 2024 e 2 graus de Leão em 1º de setembro de 1939. Olhando aqui na tabelinha, aqui embaixo, tá? O que nós temos aqui, ó? Acompanha no cursor. Plutão a 2 graus 04 de Aquário, 23 de abril de 2024. Plutão a 204, 205, né? E já está no comecinho de 205, mas uma conjunção exata de Plutão. Não é? Plutão em Leão, a 2 graus 0405 de Leão. Uma conjunção exata. Uma oposição, aliás, uma oposição exata. Não é? Eixo Leão Aquário. Tá? Tem mais um ponto aqui que eu quero destacar com vocês. Mais um ponto antes de nós fecharmos esse vídeo de hoje, que é o seguinte, né? Um outro ponto muito simbólico que eu verifiquei nessa análise é que em 1939, como nós vimos, Urano começou a retrogradar em Touro em 29 de agosto de 1939, tá? Foi estacionário 28 de agosto, começou a retrogradar em 29 de agosto. 3 dias, né, 2 dias antes da Segunda Guerra Mundial, da deflagração da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, estamos falando aí, voltando a 84 anos, Urano começou a retrogradar em 29 de agosto de 1939 e retrogradou até 26 de janeiro de 1940. Então, ele retrogradou em Touro até 26 de janeiro de 1940. Em 26 de janeiro de 1940, ele retomou o seu movimento normal. E aí, o que aconteceu, pessoal? Em 12 de maio de 1940, ele chegou novamente ao grau de atenção, ao grau crítico, que é o grau 21,57 de Touro, em 12 de maio de 1940. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Então, vejam, aqui na data de 1º de setembro de 1939, e ó, acompanhando o cursor, Urano, como nós já vimos, né, 21 graus 57, Touro, 1º de setembro de 1939. Ele já estava retrógrado, começou a retrogradar no dia 29 de agosto. Foi estacionário 28, começou a retrogradar 29, retrogradou até 26 de janeiro de 1940, retomou seu movimento normal em 12 de maio, que é o mapa aqui do lado direito, estava aqui a 21 graus e 57. Acompanhando no cursor, 21 graus 57 de Touro, tá? Vejam que interessante também, né? Urano estava em conjunção exata com o Sol, que é o Sol 21 graus de Touro.
Muito simbólico isso, muito forte, muito forte. E aí nós já vamos entender por que dessa data, da importância dessa data aí, 12 de maio de 1940. Então, temos aqui, fazendo a prova dos 9, 21 graus 57, touro, 12 de maio de 40, 21 graus 57 de touro, não é? Retrógrado em 1º de setembro de 1939. Por que, pessoal? Por que a importância dessa data? Por quê que eu trouxe isso? Pelo seguinte, 1940 foi um ano muito forte, foi um ano assim, parecia que a Alemanha ia vencer a batalha, a Alemanha ia vencer a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? A Alemanha invadiu a Polônia em 1939, houve a deflagração, né, da Segunda Guerra Mundial, e aí, o que aconteceu? No começo de 1940, a Alemanha, em abril, invadiu a Dinamarca, invadiu a Noruega, e em 10 de maio de 1940, a Alemanha iniciou a ofensiva em direção ao oeste, aos planetas a oeste da Alemanha, a oeste da Europa. Isso foi chamado até a Batalha da França, né, também conhecida como a Queda da França, e a ofensiva a oeste significou, afinal, a invasão da França, a invasão da Bélgica, de Luxemburgo e da Holanda pela Alemanha nazista, que começou no dia 10 de maio de 1940. Ou seja, assim, dia 12 de maio, né, tá ali muito próximo, né, esse grau 21, 56, 21, 55, 56, 57, touro. Até é chamado assim que essa ofensiva da Alemanha terminou o que se chamava da Guerra de Mentira, né? Foi quando a Alemanha foi para frente mesmo, e aí, imagina, né? Paris foi tomada no dia 14 de junho de 1940. Nós tivemos ali um fato terrível, né? Que foi quando as tropas aliadas, né, no caso ali os ingleses, ficaram presos na praia de Dunkirk, na França, não é? E até foram feitos muitos filmes e tal. Eles ficaram ali acuados, né? Ficaram isolados, foram isolados pelos alemães naquela praia ali na França entre o dia 26 de maio de 1940 e 4 de junho de 1940, né? O Urano ali pegando muito forte, e aí eles tomam Paris, né, os nazistas, em 14 de junho de 1940. Então, interessante, né? No mínimo é muito intrigante. Bom, gente, antes de finalizar, apenas falando com relação a Netuno e Plutão, vejam que eu destaquei em primeiro lugar o eixo dos nodos lunares, não é? Touro Escorpião, isso em 1939, e agora em 7 de julho de 2023. Falei muito de Urano. Falei, Urano é sempre o. Falei um pouquinho de Plutão, não é? Mas Urano é o que realmente nos chama sempre mais a atenção. Com relação a Netuno e Plutão também, né, com planetas geracionais, nesse panorama agora de 2023, nós temos o seguinte quadro. Eles vão continuar seguindo suas marchas lentas de retrogradação. Netuno a 27 de Peixes, né, como eu falei, Netuno está no 3º decanato, Peixes, está apontando já para Áries, mas ainda vai demorar um pouquinho para Netuno chegar em Áries. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. E Plutão já retornou a Capricórnio, está no grau 29, que é chamado grau anarético, grau crítico, né? Esses graus de transição são chamados de graus anaréticos, né? Então, grau 29, o grau 0, né, da transição de um signo para outro. Isso sempre chama muito a atenção dos astrólogos e dos hermetistas, né, inclusive de mim. Como eu já destaquei em outros vídeos, não é tanto Netuno como Plutão, nos seus trânsitos atuais e nos próximos anos, quando projetados sobre os seus posicionamentos no período que antecedeu a deflagração da Segunda Guerra Mundial, em 1939,
além de todo o período em que perdurou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, não é, a primeira metade da década de 1940, nós vemos que eles formam oposições. Trânsito atual em 2023, 2024, de Netuno e Plutão, e o trânsito em 1939 e 1940. Então, atualmente, nós temos Netuno no terceiro decanato de Peixes, Plutão na transição de Capricórnio a Aquário. Em 1939 e 1940, nós tínhamos Netuno no terceiro decanato de Virgem, que é o mesmo eixo de Peixes, né? Eixo Peixes e Virgem, e Plutão na transição de Câncer para Leão, tá? Então ele estava ali naqueles graus, o grau anarético, os graus críticos também em 1939. Então, vejam, atualmente Capricórnio, transição Capricórnio-Aquário, em 39 e 40, transição Câncer-Leão. Eixos de oposição, eixo Capricórnio-Câncer, eixo Leão-Aquário. E como um quadro geral desse período, nós temos o seguinte, gente, período da Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1938, 13 de março de 1938, a Alemanha invadiu a Áustria, anexou a Áustria. Estava no grau ali, quase grau 11 de Touro. E coincide, aliás, estava a posição exata, essa posição de Urano, quando Urano estava em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu aí a Ucrânia, né? Começou a guerra na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022 e 13 de março de 1938, Urano estava exatamente na mesma posição. É de se chamar muito a atenção. Aí, voltando para 1939, tá certo? Em março de 1939, a Alemanha, que já tinha invadido também, já tinha anexado uma parte da Tchecoslováquia, que é chamada de Sudetos, que era uma parte de maioria alemã. Em 39, a Alemanha anexa o restante do território tchecoslovaco, e em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, é deflagrada a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, tá? No caso, 1º de maio de 1945 na Europa, e aí depois, em agosto de 45, com relação ao Japão, né? Com relação ao Oriente. Foram 6 anos de guerra. Foi o conflito mais sangrento e letal da história da humanidade. Estimam-se que foram perdidas entre 60 e 70 milhões de vidas, sem falar nos feridos, isso sem falar nas pessoas que sofreram, nas pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam suas famílias, né? Desse número, nós tivemos 11 milhões de pessoas que foram, em média, né, 11 milhões de pessoas que foram exterminadas no Holocausto, tá? Promovido pelos nazistas, principalmente de judeus, né, mais da metade, aí, por volta de 6 milhões, mas também os romanes, os ciganos, eslavos, povos eslavos, que eram considerados inferiores pelos nazistas, homossexuais, prisioneiros políticos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, dentre outros. Uma coisa horrível, uma coisa que nós já vimos muito em filmes, não é? Vimos em documentários, mas realmente, quando eu vejo depoimentos de sobreviventes, por exemplo, do Holocausto, que eles falam que o que nós vemos em filmes e tal, não era muito pior. Mas com certeza, muito pior. A Segunda Guerra Mundial também foi marcada pela única vez em que armas nucleares foram usadas, não é? Usadas em combate, né? Com os terríveis bombardeios das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos da América, ordenados aí pelo então presidente Truman, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki resultou em cerca de 200 mil mortes de população civil. Isso sem falar nas pessoas que ficaram cegas, nas pessoas que adoeceram, não é? E as pessoas que morreram em decorrência das explosões atômicas
nos meses e nos anos seguintes, não é, dos bombardeios, seja pelas queimaduras, seja pelo envenenamento radioativo do ar, da água, do solo, enfim, é algo horrível, não é? Não tem outro adjetivo. Aliás, gente, não é possível determinar, mas é possível imaginar os efeitos deletérios que o envenenamento radioativo das bombas atômicas ao redor do mundo nos anos e nas gerações seguintes. Não é? Nós não temos como avaliar, não temos como mensurar isso. Né? Mas é óbvio que nós sofremos efeitos das bombas atômicas, das explosões atômicas, de Hiroshima e Nagasaki, também das outras que foram usadas em testes até hoje, né? A multiplicação dos casos de câncer, por exemplo, e de outras doenças ao redor do mundo. Então, é algo realmente para nós pensar. O momento é de repensar, o momento é de reavaliar. Por hoje, ficamos por aqui. Vou voltar logo, logo com outras análises, trazendo outras questões interessantes aí, sirvam de reflexão e principalmente de ação, né, para esse momento tão importante, tão crucial na história do mundo e na história da humanidade.